galera, eu sou Isa Fernandes e eu não sei se você se lembra, mas o motorsport.com fez lives de entrevistas incríveis durante a pandemia. O material na íntegra vocês encontram aqui no nosso canal, só que a gente decidiu trazer alguns cortes bem legais. Por exemplo, quais pilotos de Fórmula 1 são os mais resenhas em uma mesa de bar? E os mais chatos? Quem não pode sentar do lado do outro que com certeza vai ter uma treta? Rubinho Barrichello e Felipe Massa vão contar exclusivamente para vocês. Sobre mesa de bar. Qual a mesa de bar mais legal que você poderia reunir a dedo com pilotos da Fórmula 1? Seja porque é bom de papo, seja porque é bom de goró, seja porque é bom com mulher. Então, qual que é o tropa de elite no boteco? Tropa de elite do boteco é pessoal da Stock Car, hein? Deixar claro. Tropa de elite do boteco é pessoal da Stock Car. Então, mas assim, nós teve uma época muito interessante que nós jogávamos pôquer. E no final do dia, tipo umas 6, 7 horas, ia no motorhome de um, de outro. Geralmente acontecia na Sauber, que era BMW. E aí tinha o Kubica, tinha o Heidfeld, e aí o cara servia uma comida. Então a gente ficava tipo das 7 às 10 e de lá ia pro hotel dormir. Tinha o Schumacher, tinha o Fisichella, tinha o Alonso vinha, o Weber vinha. Assim, o Coulter não gostava muito, mas comparecia. Esse tipo, quando o cara fala assim, mas não tem vida social na Fórmula 1. Tinha, tudo bem. O Ralf Schumacher não era um cara sociável. O Trulli não era um cara que gostava do oba-oba com todo mundo. São dois exemplos que você respeitava, mas o cara, você ia, o caminhãozinho do briefing, daquele que vai saudar o público. O cara não... Esses caras você via, eles estavam isolados. Eles falavam muito pouco, você tinha que puxar um papo. Mas, de qualquer forma, esse grupo da Fórmula 1 era muito engraçado. Agora, o cara que eu me dei melhor, assim, que a gente se divertia e tomava um copo e rachava o bico, era o Button. Esse foi um companheiro que, mesmo na época mais ali difícil que a gente lutou pelo campeonato, ele mesmo, acho que na própria entrevista dele, ele fala, a gente se dividia muito bem nos trabalhos. Então, por que não dividir? O pai dele me adorava e eu sentia a verdade realmente nos olhos da energia que o cara trazia. E pô, com o meu problema de freio de começo de ano, o cara sabia que ele criou ali uma vantagem que eu ia ter que trabalhar muito para recuperar. E eu recuperei mais da metade depois que eu solucionei os problemas de freio, mas infelizmente já não pegava mais. Mas esse cara era um grande amigo de Copa. Falei das boas. Qual é a mesa, assim, não convidem para jantar? Tipo assim, dos 20 anos de Fórmula 1, quais dois caras falam, não bota na mesma mesa que é risca-faca? Mas, assim, comigo ou em geral? Não, pode ser geral. Assim, aquela bola fora, seu aniversário, você chama e bota numa mesa. Posição 1, fulano, posição 2, Beltrano. Schumacher era um que não ia com nada, velho. Não dava nada. Não era tipo... Não sei, era um carbonara com... Um bolonhesa. Um brocolinho do lado, não sei lá, assim, não era todo o assunto que você tentava trazer, não ornava, assim, sabe? Tá, entendi. Mas quem que ia colocar? Eu no final... Mas isso com você ou meio com todo mundo, Rubinho? Não, com todo mundo, não ia com nada. Não dava... Até com o Michael? Com o Michael era esquisitíssimo, os caras não se viam no fim de semana, eram completamente... Né? De vez em quando lá você vai lá, alles gut, alles ok, e já era, não é?
Não dava muita coisa. Então, não, eu diria, eu acho que, assim, não consigo te lembrar das épocas, né? Porque a gente tem que também dar a chance de conhecer a pessoa. Porque senão, como é que a gente faz? Felipe, eu perguntei pro Rubinho assim, Rubinho, se você tiver que montar uma mesa, pode ser um jantar, não precisa ser um boteco, só com um piloto legal, que de repente nem é teu amigo, assim, não precisa ser um brother, mas gente legal, pro público saber uns caras legais da Fórmula 1. Monta aí, Márcio, uma mesa com 5 caras, 6 caras, pilotos. Da Fórmula 1 de hoje? Não, pode ser da sua época, pode ser passa cara que de repente nem é teu amigo, mas que é gente boníssima que de repente as pessoas não sabem. Bom, o Coulter tem que estar, porque esse é um maloqueiro de primeira. É mesmo? É mesmo? Esse é uma figura. O Coulter tem que estar, o Rubinho, até pela relação que eu sempre tive com ele, né? Sempre uma relação muito boa. Tivemos muitos jantares e muitas risadas, né? Durante a nossa carreira junto aí, continua tendo. Eu gosto muito do Richard. O Richard, puta, cria cada uma aqui num jantar e em qualquer situação, que é muito engraçado também, né? Iria pôr o Schumacher junto. O Senna também era um que eu gostaria de ter tido uma relação melhor. Eu não conheci, né? Infelizmente ele morreu, eu era criança ainda, né? E que mais? Bom, o Coulter, né? Que eu falei. Estão perguntando aqui no Coulter assim, Felipe, você brigou com o Coulter em Imola 2004? Não, a gente rolou uma briguinha, né, de ultrapassagem e ele tinha jogado o carro para cima de mim, eu mandei um dedo para ele, aí depois ele veio discutir comigo, mas nada demais, aí depois é um amigo, sem dúvida, é um cara muito legal, muito bacana, né, e, pô, quem mais, cara? Tem muitos pilotos legais, né? Tem uma ótima relação com o Leclerc também. Cara, o Vettel é gente boa? Vettel é gente boa? O Vettel é gente boa, mas ele é um cara também meio fechado, meio alemão, meio travado, né? Mas ele é um cara bacana, ele é um cara que ele tem um bom coração, é um cara legal. O Kimi, podemos esquecer do Kimi, pô. Porra, no boteco ele tem que ir, né? Ô, Felipe, vamos supor, eu vou dar um casamento... Ia ser legal juntar o Kimi com o James Hunt, né? Opa! Bebida e mulher não ia faltar, né? Mas, ô, Felipe, eu perguntei essa também pro Rubinho, assim, quem não pode ser juntado numa mesa? 2 caras que de repente se odeiem, não precisa ser você, assim. Vou dar um jantar na minha casa, você olha ali e você fala, não bota esses 2 aqui na mesma mesa que vai dar problema. Sei lá, cara. Acho que de graça e o Nelsinho. Essa eu conheço. Sei lá. O Rubinho acho que o Ralf Schumacher era um cara que muita gente não gostava. Né? Então, o Rubinho falou dele também, né? Um cara estranho pra caramba. O Ralf. O Ralf. O Rubinho falou a mesma coisa. Ralf Schumacher falou que nem o Michael se dava muito com ele. Não mesmo.